Pessoal, bom dia, meu nome é Beatriz e hoje a ideia é de falar um pouquinho sobre como a gente consegue acessar dados geoespaciais abertos do Brasil com o GeoBR. Me perguntaram qual a minha formação, eu não sou da área da tecnologia de formação, eu fiz gestão ambiental, depois análise ambiental e meu doutorado foi na ciência ambiental lá na USP. Atualmente eu faço estágio pós-doutoral na UFBC, conhecido também como pós-doc. E eu faço parte da organização da Arley de São Paulo, tá? Eu também faço parte da ArOpenSci, que é uma organização que... não sei se todo mundo está acostumado com a ideia de peer review, que é revisão por pares na academia, na ciência, onde as pessoas pesquisadoras fazem artigos científicos, enviam para revistas, e as revistas convidam pares para fazer um feedback. E na ArOpenSci a gente tem isso para pacotes. Então eu entrei no time ano passado, mas eles já existem faz bastante tempo. E a ideia do Software Peer Review Editor é que pessoas enviam pacotes e o editor é a pessoa que convida outras pessoas para revisar os pacotes e intermedia tudo isso. E o que eu acho muito legal como pessoa acadêmica, é que tudo é aberto, é uma avaliação totalmente aberta, qualquer pessoa consegue olhar e ver o que foi feito de sugestão. Na ArOpenSci tem código de conduta, tem toda essa parte de fazer revisões de forma respeitosa, de forma que ajude as ferramentas a saírem melhores. Então, a maioria das pessoas que enviam os pacotes são pacotes mais científicos mesmo, então é muito legal essa ideia de ter revisão por pares de software também, não só dos textos científicos, né? Não sei se todo mundo conhece o GitHub, eu faço parte de um programa da GitHub que se chama GitHub Stars. Tem, acho que 75 pessoas do mundo inteiro que eles selecionaram até atualmente, e eu sou uma delas. Então, obrigada. Como eu estou falando sobre dados geoespaciais, eu queria dar um contexto de onde que eu uso isso, né? Então, na área ambiental a gente usa muito dado espacial. A gente faz muitas análises que tem essa parte espacial. Quando eu comecei a fazer estágio, eu fiz estágio na Prefeitura de São Paulo, a gente tinha que usar muito mapa. E aí, eu era a pessoa que fazia os mapas e os relatórios sobre resgate de animais silvestres vitimados na cidade de São Paulo. E na época eu usava um software que eu não sei se vocês conhecem, que se chama QGIS, mas era tudo muito point and click, muito clicando nos botões e demorava muito, né? Entre o meu mestrado e meu doutorado foi quando eu comecei a estudar programação, em 2018, e aí eu descobri que dava para fazer mapas com programação, então eu achei isso demais, porque eu não precisava clicar 10 vezes a mesma coisa que eu sempre clicava, né? Eu tenho mais essa trajetória acadêmica, mas desde o início da minha trajetória, eu tenho usado muito mapas em contextos diferentes. No mestrado eu usei muito, no pós-doc a gente usa muito. Por 2 anos eu também trabalhei numa consultoria na área de análise de dados. E aí, aqui também, gente, a gente usava muitos dados espaciais, tá? Então, a ferramenta que eu vou mostrar para vocês hoje, eu não vou mostrar com muita profundidade, até porque não dava muito tempo, mas eu uso desde que eu comecei a fazer mapas com programação. E dá para fazer muita coisa legal. Bom, então, a ideia é falar um pouco sobre o GeoBR. O GeoBR, ele é um pacote do R, mas uma biblioteca em Python também. Então, alguém aqui usa R, além da Angélica? Tá, então tem algumas pessoas que usam R. Então, para quem usa R, você tem a opção de escolher se faz com R ou com Python, porque eles têm essas duas... a API foi feita para as duas linguagens. E a ideia do GeoBR é disponibilizar funções para a gente conseguir bases de dados espaciais oficiais do Brasil, tá? E aí, o que é legal? Ele foi feito e mantido pela equipe do IPEA, um Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e lá dentro do IPEA tem uma galera muito forte em R. E aí, eles fazem muitas coisas legais. A Erika comentou sobre dados de voos. Eles têm um pacote também que se chama FlightsBR, que também disponibiliza dados de voos da ANAC, né? Só que você consegue buscar direto do R, só que é meio pesado. Mas enfim, então o pessoal da equipe do IPEA faz muita coisa legal, mas até onde eu sei, o GeoBR é o único que eles fizeram R e Python. A maioria das coisas é tudo para R mesmo. E aí eu deixei aqui o link
da documentação do GeoBR com exemplos em Python. Mas antes de mostrar o GeoBR em si, eu queria falar de uns conceitos importantes, porque eu não sei se todo mundo está alinhado. E é nesse momento que o meu professor da disciplina de geoprocessamento da graduação vai ficar muito bravo, porque eu vou resumir um semestre em 2 slides, tá, gente? Então vamos lá. Então, quando a gente está trabalhando com dados espaciais, tem 2 tipos principais que a gente usa. Um são os dados vetoriais e os outros são os dados matriciais ou raster, tá? Então, no fundo, a gente tem o mundo real e a gente está tentando representar o mundo real no computador, mas a gente não consegue fazer uma coisa que é igual ao mundo real. Então, a gente tem representações. Então, as representações de, por exemplo, raster são matrizes. No fundo, são matrizes. Então, se não está clara essa ideia, imagina um tabuleiro de xadrez muito grande, onde cada uma das células do xadrez, cada uma das caixinhas, representa alguma coisa. Esse valor pode ser representar uma cor, ou pode representar uma elevação, enfim, tem várias coisas que a gente consegue colocar. Então, esse exemplo de elevation é um tipo de dado matricial, de raster, que a gente usa para fazer os modelos de elevação. E também modelo de uso do solo, a gente tem bastante modelo de uso do solo usando raster, tá? E as imagens de satélite são rasters. Então, se você pegar uma imagem de satélite e aumentar, você vai ver que tem os pixels, como se fosse uma foto, né? Então, esse tipo de coisa. E já os vetores são dados que a gente usa para 3 tipos de representações principais, para pontos, linhas e polígonos. Então, peraí que tem aqui. Então, o ponto a gente usa muito para representar coisas como um lugar. Então, onde temos o INSPER. Então, tem o ponto da rua ali em cima, esse ponto daqui e o ponto descendo a rua, certo? A gente também usa a representação de linhas. Então, eu posso usar a representação de linhas, por exemplo, para fazer as ruas aqui do entorno, certo? E o polígono, a gente usa polígonos para delimitar áreas, no geral. Então, eu posso fazer o polígono da cidade de São Paulo, o polígono do bairro, o polígono do quarteirão, do setor censitário, enfim. A gente tenta trabalhar com esses 3 tipos de feições. E, no fundo, tudo é meio que um ponto ou um conjunto de pontos de uma forma. Então, os pontos são um ponto, a linha são pontos que a gente indica que é uma linha, então ele entende que a gente tem que fazer um ligue pontos e ele consegue transformar em uma linha. E o polígono são pontos que ele entende que ele precisa conectar esses pontos. Então, no fundo, a gente está trabalhando com vários pontinhos que tem uma latitude e uma longitude relacionada. Então, quando a gente trabalha com pontos, a gente tem localização de uma escola, um ponto de coleta, coisas assim. Linhas a gente usa muito para estrada, rua, rodovia, rios, a não ser que seja uma coisa muito grande. Se for tipo um rio muito largo, a gente precisa fazer com um polígono mesmo para mostrar a extensão dele. E polígonos, geralmente a gente usa muito para delimitar a cidade, estado, país, setor censitário, enfim, coisas assim. Ou parque, é um parque grande, você pode... Depende do nível de escala espacial que você está usando, né? Então, se eu estou fazendo o mapa do Brasil, não faz sentido eu usar o parque como um polígono. Mas se eu estou fazendo um mapa do bairro, faz sentido usar o polígono como o parque. Então, quando a gente trabalha com GeoBR, a gente está trabalhando só com os dados vetoriais. Então, pontos, linhas e polígonos, tá? A gente não vai, infelizmente, mexer com imagens de satélite, que é muito legal também. Então, o GeoBR... para quem está usando o Python, ele tá disponível no PyPy, tá? Então, quando a gente vai usar o GeoBR, para a gente instalar, a gente pode usar o pip install para instalar o GeoBR. Tem outras dependências que vão ser úteis para a gente, que é o Pandas e o GeoPandas. E tem um método que eu achei muito legal, e eu descobri fazendo essa apresentação, que ele precisa de outras 3 bibliotecas, e aí eu deixei elas descritas aqui, que é o Folium, o Matplotlib e o MapClassify. Mas aí eu vou mostrar para vocês como que fica esse método Explore, que eu achei muito legal. Bom, na parte de importação, a gente importa as bibliotecas, né, o GeoBR, o Pandas e o GeoPandas. Só que, o que tem de muito legal no GeoBR? Tem uma função que se chama listGeoBR, que ela dá pra gente... Peraí, eu acho que eu consigo fazer aqui, ó. Ela dá pra gente uma lista bem grande de todas as coisas disponíveis aqui.
Então a gente vê que esse exemplo, né? Aqui tem uma função, então se eu quero buscar esses dados, eu uso essa função read urban concentrations. Aí falo o que tem nesse objeto, né? Concentrações urbanas. Aí para todos eles falam qual que é o ano disponível e a fonte dos dados. Então aqui tem dados do CEMADEM, tem dados que é questão de área de risco e tudo mais, tem dados do IBGE, tem dados da educação que deixa eu checar aqui, ó. Tem onde são as escolas, então tem o INEP, né? Tem dados do DataSUS, então esse Health Facilities é muito legal porque você consegue ver, por exemplo, você consegue ver na sua cidade onde tem instrumentos de saúde, tipo onde tem posto de saúde, onde tem hospitais e coisas assim. Enfim, tem muita coisa legal aqui, tá? Áreas indígenas é da FUNAI. Ministério do Meio Ambiente tem áreas de conservação, e alguns deles têm esse years meio esquisito, tipo 2019-09, então significa que é 2019, mês 9 de referência. Gente, essa coisa dos anos é uma coisa muito importante, tá? Porque se a gente olhar, por exemplo, eu não fiz esse exemplo nos slides, mas eu acho que é importante saber. Por exemplo, esse read states, ele traz pra gente a delimitação dos estados do Brasil. E tem para todos esses anos. Ele começa em 1872. E aí, se você pegar o dado de 1872, ou 1940, ou 2020, vai ser muito diferente. É importante saber que entre esses dados, entre essas funções, você consegue usar anos específicos para buscar os dados. E até para quando você vai reportar, né? Tipo, eu estou falando das escolas e a referência é esse ano, né? Porque pode ser que de um ano para o outro uma escola fecha, outra escola abre e o dado fica um pouco desatualizado. Então é bom vocês saberem que esse argumento existe, tá? Então é bom vocês saberem que essa função listGeoBR, ela é muito útil, mostra pra gente todas as funções disponíveis e quais são os anos de referência e a fonte dos dados, tá? Então, ó, eu trouxe um primeiro exemplo que seria como que a gente consulta a delimitação do Brasil. Então, eu fui lá naquele resultado do listGeoBR e copiei o que ele mostra, né? Então, para usar essa função, eu sei que ela se chama readCountry. Então, geobr.readCountry, que é o nome da função. E aqui eu coloquei o argumento ano igual a 2020, porque é o ano mais recente. Aí, esse resultado só vem no GeoBrasil, tá? Então, quando a gente vai tentar descobrir um pouco mais sobre esse objeto, o info mostra algumas coisas interessantes. Esse do GeoBrasil tem uma linha e uma coluna, e a coluna se chama Geometry, que é o tipo geometria, e ele tem só uma linha que é só o país, tá? Então, e outra coisa, que a classe do objeto é GeoPandas, GeoDataFrame e GeoDataFrame. Eu vou falar um pouco disso aqui daqui a pouco. Mas o que é interessante? A coluna de Geometry, ele armazena todos os pontinhos, que se ele fizer o ligue pontos, ele vai ter a delimitação daquela feição espacial, daquela delimitação. Faz sentido isso, pessoal? Então, sabe quando a gente já está acostumado com uma tabela, um data frame? É como se a gente tivesse aquela tabela e colocasse uma coluna nova que se chama Geometry, que vai ter a delimitação daquela feição. Tá. Então, o que é esse objeto que apareceu, né? O objeto é um objeto do GeoPandas, e o Pandas, eu não sei se todo mundo conhece o Pandas, é uma biblioteca em Python focada em manipulação e análise de dados. O Pandas é o mais usado. E aí já o GeoPandas é uma biblioteca que estende as funcionalidades do Pandas, só que para esse tipo de dado espacial, tá? E aí o GeoPandas ele facilita a gente conseguir ler, manipular, analisar e visualizar esses dados vetoriais dentro de um único ecossistema que a gente vai usar o GeoPandas. Uma coisa importante, esses dados vetoriais a gente chama muito de shapes, tá? É a palavra que a gente usa. E aí o formato que tem disponível por aí, geralmente, ou .shp, que é o shapefile, ou geopackage, ou KMZ, ou KML, enfim, tem vários formatos que tem por aí com esses dados espaciais, tá? Mas o apelido geral que as pessoas dão é shape. Então, por isso que eu coloquei ali shapes.
Então, cada linha desse GeoDataFrame, então ele não é só um data frame comum, uma tabela comum do Python. Ele é um GeoDataFrame. Então, ele é um data frame que tem as seções espaciais. Então, cada linha do GeoDataFrame vai corresponder a uma entidade geoespacial. Então, se eu estou falando do país, vai ter uma linha por país. E só tem uma porque é o Brasil. Mas se eu estou falando do estado, a gente vai ter as 27 linhas e cada linha vai representar um estado. E na Geometry a gente vai ter a delimitação daquele estado. Se for de município, então cada linha é um município. Na coluna de Geometry a gente vai ter a delimitação do município. Tá? Então é o que eu comentei, né? A coluna Geometry armazena a forma geográfica que a gente vai ter, que é o ponto, a linha ou polígono. Aí eu fiz um outro exemplo, bem parecido, só que com o Read State. O Read State ele sai um pouquinho mais legal, porque ele tem mais informações. Então, o que é importante? Ele ainda tem o Geometry, mas ele tem outras colunas que a gente pode usar, por exemplo, para filtrar depois, porque o Read State ano 2020 vai trazer para a gente a delimitação dos estados, né? E aí a gente consegue, eu quero só os estados, tá. Eu quero só os estados do Sudeste. Aí eu consigo pegar aquele objeto e fazer um filtro similar ao que a gente já faz com pandas, e ele vai conseguir entender, porque o GeoPandas e o Pandas o GeoPandas foi feito para funcionar bem com os objetos do Pandas, né? Então, aqui é um exemplo de como seria a tabela, né? Mas a gente tem o código do estado, a abreviação do estado, o nome do estado, o código da região, o nome da região. E aqui no Geometry que é interessante, vocês estão vendo que é um multipolygon, que tem menos 35.7791, nananã. Isso aqui são coordenadas dos pontos, que você vai usar para depois fazer o polígono, para desenhar os polígonos, tá? Então, eu deixei uma lista de algumas dessas funções importantes para a gente buscar delimitação, mas vocês viram que tem outros tipos de dados, são escolas, equipamentos de saúde, coisas assim. Então, esses são os que eu mais uso no dia a dia. Então, o Read Country para buscar o Brasil, o Read State, a gente consegue usar o Read State com algum estado específico, o Read Municipality para buscar a delimitação dos estados, aliás, dos municípios, e eu escrevi, é uma base pesada. Então, tomem cuidado, não tentem visualizar tudo de uma vez, porque pode travar o computador, dependendo da memória RAM. E a gente também pode fazer o Read Municipality usando o código do IBGE, tá? Então, isso é uma coisa legal. Essa tabela dos municípios tem o código do IBGE. E muitas outras bases que a gente encontra, nem sempre, mas várias que a gente encontra por aí, tem o código do IBGE, mas não tem feição geográfica. Então, se eu tenho um município na tabela, se a gente tem o código do IBGE, é super fácil de fazer um join, que é quando a gente tem uma coluna de chave, uma coluna em comum, e a gente une essas duas tabelas. Aí você consegue ver esses valores enfim, nesse exemplo, a coleta e tratamento de esgoto nos municípios no estado, num mapa. Então fica mais fácil. Alguns casos a gente não encontra, a gente encontra o nome do município, sem o código do IBGE. Mas quando tem o código do IBGE é maravilhoso, e é muito comum, tem muitas bases que tem o código do IBGE, então facilita para a gente fazer o join, tá? E aí tem um argumento que eu falei que é muito importante, e esse argumento, simplify igual true, ele é um argumento que define se a gente vai importar as geometrias já simplificadas, e por padrão é assim. Então o que eles fazem? Eles pegam, e as bases que são mais pesadas de polígonos, por exemplo, tem um procedimento que a gente faz uma simplificação. Então imagina que a gente tem uma delimitação que tem, sei lá, 10 mil pontos para fazer aquela delimitação. Quando a gente faz a simplificação, você pode falar, não quero 10 mil, quero, sei lá, 5 mil. Então vai perder um pouco do detalhe, mas dependendo do nível territorial da análise que você está fazendo, sei lá, está fazendo o mapa do Brasil. Se você perdeu um pontinho assim da delimitação do município, você pode não ter grande diferença. Então eles disponibilizam por padrão uma versão um pouco simplificada, porque aí ela não é tão pesada. Mas dependendo do que você vai fazer, você vai querer fazer algo com detalhamento. Então tem a opção de você usar o Simplify Igual False, só que ela é mais pesada. Aí vocês têm que tomar cuidado se vocês usarem com o Simplify Igual False, porque ela vai ser bem mais pesada no computador. E aí, uma dica da importação também é que o GeoBR ele faz o download da base de dados. Então, significa que você pode fazer uma análise e, sei lá, daqui uma semana você vai tentar fazer e você, sei lá, está sem internet,
você pode ficar na mão. Então, o que eu costumo fazer muitas vezes é, eu baixo e já salvo num arquivo local uma cópia. Porque se acontecer alguma coisa, eu tenho uma cópia daquilo e eu não tenho problema depois, tá? E, assim, o procedimento que eu mais faço, pelo que eu comentei com vocês, é pegar dados do GeoBR e fazer join com outros dados que eu quero visualizar, tá? Mas, na parte de visualização, tem duas formas que eu achei mais fácil no Python. E digo, meu forte não é visualização no Python, porque eu sou do ggplot, eu sou muito ggplot do R, gente. Então, teve duas funções que eu achei mais fáceis, métodos, né, no caso, que é o plot e o explore. Aí, ó, quando você usa o ponto plot, ele faz um mapinha simples e dá pra ver bem clarinho aqui que tem uma delimitação. Aí o ponto explore eu achei ele bem legal. Aqui é um print, mas deixa eu ver. Ó. Tá na aba do lado. Tá na... Ele fica dinâmico, Bia? Isso, ó, eu deixei um exemplo bem curto. Importe GeoBR, ele lê o estado e abre o Explore. Aí o que o Explore faz? Ele abre essa janelinha com leaflet, eu não sei se vocês conhecem, mas é uma ferramenta para a gente fazer mapas. Mas ele é interativo, então o que aparece nessa janelinha são as colunas que tem na base. Então, se você fizer um join com outra base, você consegue visualizar e colocar as colunas que você tenha nos seus dados aqui, tá? Eu sou muito fã do Leaflet, porque ele também está disponível no R, né? Então eu uso bastante. Aí eu trouxe 3 exemplos que foram feitos com o ggplot, gente, desculpa. Mas todos eles têm link, tá? Tem alguns que o link está embaixo, outros estão logo embaixo. Esse aqui é um exemplo que só usa dados do GeoBR, não usa nada de fora. Então, tem a delimitação da cidade e tem as escolas estaduais e privadas que oferecem ensino médio no município de São Paulo, tá? Esse outro foi um que a gente faz join, é um exemplo de join. Então, esse usa a esperança de vida nos municípios do estado de São Paulo, em 3 anos do censo, não está com o censo mais novo. E aí a gente consegue pegar os municípios, né? O Read Municipality, para o estado de São Paulo, fazer o join com os dados do censo e fazer um plot para a gente ver isso ao longo do tempo. Então a gente consegue fazer essa visualização. E aqui o código também está nesse link do workshop. E esse terceiro não foi feito por mim, foi feito pelo Rafael. E aí ele usa dados do GeoBR e do CensoBR. O CensoBR é um outro pacote que o pessoal do IPA fez para facilitar pegar dados do censo. Então, esse aqui mostra a densidade populacional dos setores censitários em Belo Horizonte 2022. E o que é legal, no GeoBR também tem a delimitação dos setores censitários. Então, se você tem esses dados e quer fazer um mapa, você consegue fazer o join também. E aqui no Rafael, eu não coloquei o link para a página do Rafael, mas sim para a página onde ele tem o código. Então, eu só deixei exemplos com códigos, tá? Bom, como encerramento, eu deixei alguns links de coisas que eu falo sobre isso, mas tudo com R. Mas o que é importante? O GeoBR ele é muito igual. O que vai mudar mais é a parte de visualização, porque as ferramentas às vezes são um pouco diferentes. Mas esse primeiro que eu deixei aqui, que tem muita coisa teórica, muito legal, tá? E os outros são mais exemplos mais aplicados. Mas esse era uma aula sobre dados espaciais, então tem bastante coisa legal. Essas aqui são meus contatos. E na minha página pessoal, que é essa aqui, que eu deixei embaixo, tem meu contato e também conteúdos anteriores. Então, sempre que eu faço alguma coisa, eu deixo o conteúdo lá, então você consegue encontrar, sei lá, tutoriais, materiais anteriores por lá também. Mas acho que é isso. Obrigada. Acabei no tempo? Obrigada, gente.